Mãe solteira. Alimenta criança cega sem saber que é filho de um milionário. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Marina enxugou discretamente o suor da testa, enquanto equilibrava 3 pratos pesados em uma bandeja. O restaurante Le Petit Paris estava lotado naquela noite de sexta-feira, e seus pés já imploravam por descanso após 8 horas de trabalho intenso. Mesmo assim, mantinha o sorriso sincero no rosto. Não por obrigação, mas porque sabia que cada gorjeta significava mais um passo em direção ao sonho de retomar a faculdade de psicologia. O salão principal do restaurante era um espetáculo à parte, com seus lustres de cristal e toalhas de linho importado. Marina sempre se perguntava como um lugar tão refinado havia aceitado uma garçonete sem experiência prévia em estabelecimentos de alto padrão. Talvez tenha sido sua honestidade durante a entrevista, quando confessou que precisava sustentar sozinha o filho de 4 anos, Miguel, e que daria o melhor de si para aprender rapidamente. Mesa 15, Marina. A voz de Denise, a chefe maître, cortou seus pensamentos. O Sr. Teodoro Mendes acaba de chegar com o filho e o acompanhante. São clientes VIP. Atenção máxima. Marina assentiu, já familiarizada com o nome. Teodoro Mendes era um dos empresários mais influentes do país, dono de uma holding bilionária. Ajeitou o uniforme e caminhou em direção à mesa designada, notando imediatamente algo diferente na cena que se desenrolava à sua frente. Um homem alto, de porte imponente e expressão severa, estava sentado ao lado de um menino pequeno que mantinha a cabeça baixa. O que chamou a atenção de Marina, porém, foi a forma como o cuidador, um homem de meia-idade com ar profissional, tentava sem sucesso fazer o garoto se interessar pelo cardápio em braille que tinha nas mãos. Giovanni, por favor, você precisa comer algo, insistia o cuidador, sua voz traindo um leve tom de frustração. O menino apenas balançava a cabeça negativamente, seus dedos pequenos apertando a barra da camisa com força. Marina aproximou-se com suavidade, apresentando-se como determinava o protocolo. Foi quando notou os olhos do menino, um azul profundo, que mirava o vazio, denunciando sua cegueira. Algo em seu coração se contraiu, lembrando-se instantaneamente de Miguel e suas próprias batalhas diárias com ansiedade. Boa noite, senhores. Posso ajudá-los com o cardápio? Ofereceu, mantendo sua voz em um tom calmo e acolhedor. Teodoro Mendes ergueu os olhos do celular, seu semblante carregando uma mistura de cansaço e preocupação. Meu filho, ele não está cooperando hoje, explicou secamente, voltando sua atenção para a tela do aparelho, como se aquela situação fosse comum demais para merecer sua total atenção. Marina observou o menino por alguns segundos, notando como seus ombros estavam tensos. Sem pensar 2 vezes, fez algo que não estava no manual de procedimentos do restaurante. Agachou-se próxima à cadeira da criança, ficando na altura de seus ouvidos. Oi, Giovanni. Sabe, eu tenho um filho quase da sua idade, começou em voz baixa, como se compartilhasse um segredo. E às vezes, quando ele está muito nervoso, nós brincamos de adivinhar os cheiros. Você consegue sentir o aroma que está vindo da cozinha agora? O menino, pela primeira vez, virou levemente a cabeça em direção à voz de Marina. Suas narinas se moveram sutilmente e um pequeno vinco surgiu entre suas sobrancelhas. É doce? Arriscou em um sussurro quase inaudível. Exatamente. Marina sorriu, mesmo sabendo que ele não podia ver. É o nosso soufflé de chocolate, com calda de frutas vermelhas. Sabia que ele cresce no forno como mágica? E quando a gente coloca a colher, faz um barulhinho especial. Aos poucos, enquanto Marina descrevia os pratos como se contasse uma história encantada, Giovanni foi relaxando. Seus dedos soltaram a barra da camisa e sua postura ficou menos defensiva. O cuidador observava a cena com espanto, enquanto Teodoro Mendes, finalmente, deixou o celular de lado para prestar atenção no que acontecia. Que tal experimentarmos juntos? Prometo que será nossa aventura secreta, propôs Marina, percebendo que havia estabelecido uma conexão com o menino. Para surpresa de todos na mesa,
Giovanni assentiu levemente. Pode ser o soufflé? Perguntou sua voz um pouco mais firme. Claro que sim. E enquanto esperamos, posso trazer um suco especial que parece música quando a gente bebe. Tem bolinhas que estouram na boca feitas de suco de fruta. O que acha? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios do menino, o primeiro da noite. Marina levantou-se, sentindo o olhar intenso de Teodoro Mendes sobre si, mas manteve sua atenção em Giovanni. Volto em 1 minuto com nossas surpresas, prometeu, afastando-se em direção à cozinha com o coração acelerado, sem imaginar que aquele momento aparentemente simples mudaria completamente o rumo de sua vida. O resto da noite transcorreu como um sonho para Marina. Giovanni não apenas comeu todo o soufflé, como também experimentou outros pratos que ela descreveu com sua narrativa envolvente. A cada nova descoberta gastronômica, os olhos sem vida do menino pareciam ganhar um brilho especial, e suas expressões faciais se transformavam completamente. Enquanto servia outras mesas, Marina não conseguia evitar os flashbacks de sua própria história. Lembrou-se dos anos dedicados aos estudos de psicologia, das noites em claro cuidando da mãe enquanto tentava manter as notas altas, e do momento devastador em que precisou trancar a faculdade. A decisão havia sido difícil, mas necessária. Sua mãe precisava de cuidados em tempo integral, e as economias da família se esgotavam rapidamente com os tratamentos. Você tem um dom especial. A voz grave de Teodoro Mendes a surpreendeu quando ela voltou para recolher os pratos da sobremesa. Nunca vi meu filho tão à vontade com um estranho. Marina sentiu as bochechas corarem levemente. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos entenda sem julgar, respondeu com simplicidade, lembrando-se das técnicas que aprendera durante seu período na faculdade. O empresário a observou com intensidade, como se tentasse decifrar um enigma complexo. Giovanni, que parecia mais relaxado, brincava com as bolinhas de suco que restaram em seu copo, um sorriso sereno em seus lábios. Senhor Mendes, o cuidador interveio. Precisamos nos preparar para a sessão de fisioterapia amanhã cedo. O sorriso de Giovanni desapareceu instantaneamente e seus ombros voltaram a ficar tensos. Marina, percebendo a mudança, agiu por instinto novamente. Ei, Giovanni, sussurrou inclinando-se discretamente. Quer saber de um segredo? Amanhã vamos ter um novo soufflé no cardápio, com calda de caramelo salgado. Dizem que quando ele cresce, no forno faz um barulhinho que parece risada. O menino virou o rosto em sua direção interessado. Verdade? Palavra de honra. E sabe o que mais? Cada pessoa que experimenta, escuta uma risada diferente. Que tal você vir descobrir qual é a sua? A estratégia funcionou. A tensão nos ombros do garoto diminuiu visivelmente, e ele até esboçou um pequeno sorriso ao se despedir. Marina observou enquanto o grupo deixava o restaurante. Teodoro Mendes carregando o filho nos braços com um cuidado que contrastava com sua aparência austera. Mais tarde, depois de encerrar seu turno, Marina esperava o ônibus no ponto deserto, seus pensamentos ainda reverberando os acontecimentos da noite. Seu celular vibrou. Era Dona Zuleide, a vizinha que cuidava de Miguel, avisando que o menino tinha finalmente adormecido depois de mais um episódio de ansiedade. Suspirou pesadamente, sentindo o peso familiar da culpa em seus ombros. Miguel, seu pequeno guerreiro, enfrentava seus próprios desafios desde que nascera. A ansiedade precoce, diagnosticada aos 3 anos, era apenas mais um obstáculo que precisavam superar juntos. Como sempre fazia nos momentos difíceis, Marina tocou o pequeno pingente que carregava no pescoço, um presente de sua mãe, a última lembrança física que guardava dela. O ônibus chegou, quebrando sua contemplação. Enquanto subia os degraus gastos, Marina não fazia ideia de que, naquele exato momento, Teodoro Mendes estava em seu escritório particular, vasculhando incansavelmente informações sobre a garçonete que havia conseguido, em uma única noite, o que anos de terapias caríssimas não alcançaram. Em sua mansão, sentado em frente a múltiplas telas de computador, o empresário estudava cada detalhe da vida de Marina que conseguia encontrar online. Seu histórico acadêmico brilhante na faculdade de psicologia, interrompido abruptamente. As horas de trabalho voluntário em um abrigo para crianças carentes.
a forma como equilibrava a maternidade solo com diversos empregos para sobreviver. Quanto mais descobria, mais Teodoro se convencia de que aquele encontro não havia sido mera coincidência. Pela primeira vez em 5 anos, desde que sua esposa partira prematuramente, deixando-o com um filho recém-diagnosticado com cegueira, ele sentia uma fagulha de esperança. Uma esperança que o faria tomar decisões que mudariam não apenas sua vida e a de seu filho, mas também a da jovem garçonete que, naquele momento, atravessava a cidade em um ônibus lotado, sonhando com um futuro melhor. Na manhã seguinte, Marina chegou ao restaurante mais cedo que o habitual. Suas olheiras profundas denunciavam a noite mal dormida. Miguel teve outro episódio de ansiedade durante a madrugada, e ela passou horas ninando-o até que voltasse a dormir. Mesmo exausta, seu coração estava leve, pensando no pequeno Giovanni e em como havia conseguido ajudá-lo na noite anterior. Marina, na minha sala agora, a voz de Denise, a chefe maître, soou mais séria que o normal. O coração da garçonete acelerou instantaneamente. Será que havia quebrado algum protocolo ao se aproximar tanto do filho de um cliente VIP? Ao entrar na sala, Marina congelou. Sentado em uma das cadeiras, impecável em seu terno italiano, estava Teodoro Mendes. Seus olhos castanhos penetrantes a analisavam com uma intensidade desconcertante. Senhorita Marina, ele começou levantando-se. Precisamos conversar. Denise fez um gesto discreto e saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si. Marina sentiu suas mãos tremerem levemente. Senhor Mendes, se é sobre ontem à noite, peço desculpas se ultrapassei algum limite, começou ela, mas foi interrompida por um gesto do empresário. Pelo contrário, ele disse, sua voz assumindo um tom menos formal. O que você fez ontem foi extraordinário. Sabe quantos especialistas já tentaram fazer Giovanni se alimentar normalmente em público? Dezenas. Terapeutas comportamentais, psicólogos infantis, nutricionistas especializados em crianças com deficiência visual. Nenhum conseguiu o que você alcançou em menos de 1 hora. Marina relaxou um pouco os ombros, mas manteve-se em silêncio, intuindo que havia mais por vir. Fiz uma pesquisa sobre você, continuou Teodoro, e Marina sentiu seu estômago afundar. Não se preocupe, nada invasivo, apenas informações públicas. Seu histórico acadêmico é impressionante. 4º período de psicologia, notas exemplares, trabalho voluntário com crianças especiais. Por que abandonou a faculdade? A pergunta atingiu Marina como um soco no estômago. Memórias dolorosas inundaram sua mente. O diagnóstico de sua mãe, as contas médicas se acumulando, as noites em claro divididas entre estudos e cuidados. Engoliu em seco antes de responder. Algumas escolhas não são realmente escolhas. Senhor Mendes, são necessidades. Teodoro assentiu, como se a resposta confirmasse algo que já suspeitava. Levantou-se e caminhou até a janela, observando o movimento da rua. Meu filho nasceu com uma condição genética rara, que afeta progressivamente a visão. Aos 3 anos, ficou completamente cego. No mesmo ano, sua mãe... Ele fez uma pausa, seu maxilar tensionando visivelmente. Bem, desde então, tenho dedicado todos os recursos possíveis para garantir seu bem-estar. Os melhores médicos, os tratamentos mais avançados, profissionais altamente qualificados. Mas nada funcionou como deveria. Marina observava a figura imponente do empresário, percebendo pela primeira vez as pequenas rachaduras em sua fachada de poder e controle. As costas levemente curvadas, o cansaço mal disfarçado em sua voz. Até ontem à noite, ele se virou para encará-la. Você tem um dom natural, Marina. Uma capacidade única de conectar-se com crianças especiais. Vi como abordou Giovanni, como transformou algo assustador em uma aventura, como o fez sentir-se seguro sem nunca diminuir sua condição. Senhor Mendes, Marina começou, mas ele ergueu a mão, pedindo silêncio. Tenho uma proposta para você, anunciou, sua voz assumindo um tom profissional. Quero contratá-la como acompanhante terapêutica exclusiva de Giovanni. Salário inicial de R$20.000,
mais benefícios completos, incluindo plano de saúde familiar e auxílio educação. Você poderá retomar seus estudos. Pagarei sua faculdade de psicologia integralmente. Também oferecerei moradia em um dos apartamentos do complexo residencial onde vivo, para facilitar o acompanhamento de Giovanni. Marina sentiu o ar fugir de seus pulmões. A quantia mencionada era quase 10 vezes seu salário atual. Era dinheiro suficiente para dar a Miguel uma vida completamente diferente, para retomar seus sonhos. Mas eu não tenho qualificação formal, argumentou ainda atordoada. Não terminei a faculdade, não tenho certificações. Você tem algo mais valioso, um talento nato e experiência prática. Além disso, poderá concluir sua formação enquanto trabalha. Providenciarei todo o suporte necessário, incluindo horários flexíveis para suas aulas. Marina sentiu a cabeça girar. Era tudo o que sempre sonhou, embrulhado em um pacote aparentemente perfeito. Perfeito demais. E Miguel, meu filho... Seu filho será mais que bem-vindo, Teodoro respondeu prontamente. Na verdade, acredito que a presença dele pode ser extremamente benéfica para Giovanni. Crianças da mesma idade, companhia mútua. Além disso, o plano de saúde cobrirá qualquer tratamento que ele necessite para sua ansiedade. Marina fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Era uma oportunidade única, quase miraculosa. Mas anos de luta e decepções já haviam ensinado a ser cautelosa. Posso pensar um pouco? É uma decisão muito importante. Preciso considerar todos os aspectos, principalmente em relação ao Miguel. Para sua surpresa, Teodoro sorriu. Um sorriso genuíno que suavizou completamente suas feições severas. Claro que pode. Na verdade, admiro sua prudência. Tome o tempo que precisar. Ele tirou um cartão do bolso e o entregou a ela. Meu número. Pessoal está aí. Quando tiver uma resposta, me ligue diretamente. Marina pegou o cartão com dedos trêmulos, sentindo o papel texturizado entre seus dedos, como se fosse algo precioso e ao mesmo tempo perigoso. Enquanto observava Teodoro, Mendes deixara a sala com seus passos firmes e decididos. Não conseguia afastar a sensação de que sua vida estava prestes a mudar completamente. Para melhor ou pior, ainda não sabia dizer. Na imponente mansão dos Mendes, localizada no bairro mais exclusivo da cidade, Teodoro atravessava o extenso corredor em direção ao escritório de sua mãe, Helena Mendes. O eco de seus passos, no piso de mármore italiano, misturava-se com o som distante do piano. Giovanni estava em sua aula diária de música, uma das poucas atividades que realmente o acalmavam. Helena Mendes era a matriarca da família e presidente do conselho da Mendes Holdings. Aos 70 anos, mantinha a mesma postura aristocrática e o olhar perspicaz que a tinha ajudado a transformar uma empresa familiar em um império empresarial. Quando Teodoro entrou em seu escritório, ela estava absorta em documentos espalhados sobre sua mesa de mogno. Mãe, precisamos conversar, anunciou Teodoro, fechando a porta atrás de si. Helena ergueu os olhos dos papéis, ajustando os óculos de grife sobre o nariz perfeitamente maquiado. Sobre a garçonete? Perguntou diretamente, surpreendendo o filho. Como? Querido, nada acontece nesta família sem que eu saiba, ela respondeu com um sorriso contido, recostando-se em sua cadeira de couro. Já recebi o relatório completo sobre a tal Marina, não é? Incluindo algumas informações que você provavelmente não tem. Teodoro franziu o senho, sentando-se na cadeira em frente à mesa da mãe. Que tipo de informações? Helena abriu uma pasta e começou a ler em voz alta. Marina Santos, 28 anos, mãe solteira. Pai do filho nunca reconheceu a paternidade. Teve uma denúncia de assédio em seu emprego anterior em uma lanchonete, embora o caso tenha sido arquivado por falta de provas. Possui dívidas consideráveis em nome de sua mãe falecida, principalmente com hospitais e farmácias. Mãe, por favor, Teodoro interrompeu, sua voz tensa. Não transforme isso em algo sórdido. Você não viu o que aconteceu ontem. Pela primeira vez em anos, Giovanni. Justamente por me importar com Giovanni que precisamos ser cautelosos, Helena cortou.
sua voz assumindo um tom mais duro. Você já parou para pensar no que uma mulher jovem, bonita e necessitada pode ver em uma situação como esta? Um viúvo bilionário, emocionalmente vulnerável, com um filho que precisa de cuidados especiais? Pare! Teodoro bateu na mesa, fazendo a xícara de café de Helena trepidar. Você não estava lá. Não viu como ela interagiu com Giovanni, como foi natural e sincera. Não teve nada a ver com dinheiro ou status. Helena suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Filho, você é brilhante nos negócios, mas sempre foi ingênuo quando se trata de pessoas. Lembra-se da última enfermeira que contratamos, aquela que tentou vender informações sobre a condição de Giovanni para os tabloides. Teodoro passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de frustração. É diferente. Marina tem uma história sólida de trabalho voluntário com crianças especiais. Abandonou a faculdade para cuidar da mãe doente. Tem um filho com ansiedade e mesmo assim mantém 3 empregos para sustentá-lo dignamente. Ou essa é a história que ela quer que acreditemos? Helena retrucou, levantando-se para servir-se de mais café. Teodoro, você é meu único filho. Giovanni é meu único neto. Nossa família construiu um império que precisa ser protegido. Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros baseados em emoções. O silêncio pesou entre mãe e filho. Lá fora, as notas do piano continuavam a flutuar pelo ar, lembrando-os do que realmente estava em jogo. Já tomei minha decisão, Teodoro finalmente declarou levantando-se. Vou oferecer o emprego a ela. Se aceitar, começará assim que der o aviso prévio no restaurante. Helena observou o filho caminhar até a porta, seus lábios comprimidos em uma linha fina de desaprovação. Antes que ele saísse, chamou. Teodoro! Ele parou, mas não se virou. Se está determinado a seguir com essa loucura, pelo menos me permita tomar algumas precauções. Que tipo de precauções? Ele perguntou, ainda de costas. Nada demais. Apenas uma investigação mais profunda sobre seu passado, algumas cláusulas específicas no contrato, o básico para proteger nossos interesses. Teodoro finalmente se virou, encarando sua mãe com uma expressão que misturava cansaço e resignação. Desde que não interfira diretamente com ela ou com Giovanni. Helena sorriu, aquele sorriso que tinha fechado centenas de negócios ao longo de décadas. Claro que não, querido. Apenas o necessário para garantir a segurança de nossa família. Depois que Teodoro saiu, Helena pegou seu telefone pessoal e digitou uma mensagem curta. Comece a investigação completa. Quero tudo. Histórico financeiro, médico, relacionamentos anteriores, especialmente sobre o pai da criança. Não deixe pedra sobre pedra. Guardando o telefone, a matriarca voltou sua atenção para a janela, de onde podia ver o jardim da mansão. No gazebo, uma professora particular tentava, sem sucesso, fazer Giovanni se interessar por uma atividade tátil. Helena apertou os lábios determinada. Tinha passado a vida inteira protegendo sua família e seu império. Não seria uma garçonete qualquer que mudaria isso. O pequeno apartamento de Marina nunca pareceu tão apertado quanto naquela noite. Sentada à mesa da cozinha, ela observava o cartão de Teodoro Mendes, enquanto Miguel dormia no sofá-cama da sala. Os números do empresário pareciam brilhar sob a luz fraca da lâmpada, como um farol prometendo um futuro diferente. E então, o que você vai fazer? E perguntou Sandra, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade, que tinha vindo especialmente após receber uma mensagem desesperada de Marina. Não sei, Marina suspirou, passando os dedos pelo pingente que sua mãe havia lhe dado. Parece bom demais para ser verdade, sabe? 20 mil reais por mês, faculdade paga, apartamento. É o tipo de coisa que só acontece em filme. Sandra tomou um gole do café já morno. Mas você merece isso tudo, Mari. Sempre mereceu. Quantas noites você passou estudando enquanto cuidava da sua mãe? Quantos finais de semana dedicou ao trabalho voluntário no abrigo, mesmo estando exausta? Não é só isso. Marina mexeu-se, inquieta na cadeira. Tem o Miguel. E se ele não se adaptar? E se a mudança piorar sua ansiedade? Ele já sofre tanto com alterações na rotina.
Como se tivesse ouvido seu nome, Miguel se mexeu no sofá, murmurando algo em seu sono. Marina levantou-se instantaneamente, ajeitando o cobertor sobre o filho com delicadeza. Observou seu rostinho sereno, tão diferente da expressão angustiada que costumava carregar quando acordado. "Sabe o que eu acho?" Sandra continuou, mais suavemente. "Acho que você está com medo. Não do trabalho em si, porque você nasceu para isso. Está com medo de acreditar que finalmente as coisas podem dar certo." Marina voltou a sentar, sentindo as lágrimas se acumularem em seus olhos. "E se eu falhar, Sandra? Se não for boa o suficiente, não tenho nem diploma." "Mari, olha para mim." Sandra segurou as mãos da amiga com firmeza. "Você conseguiu fazer uma criança cega comer em público quando ninguém mais conseguiu. Fez isso instintivamente, sem manual nem teoria. Sabe por quê? Porque isso está na sua alma. Sempre esteve." Um soluço escapou do peito de Marina. Sandra continuou. "Lembra quando a gente se conheceu no primeiro semestre? Você foi a única que conseguiu acalmar aquela menina autista durante nossa visita ao hospital psiquiátrico. Os professores diziam que você tinha um dom natural." "Mas e se..." "Chega de rir-se," Sandra interrompeu gentilmente. "Pensa no Miguel. Não só no dinheiro ou no plano de saúde, mas na mensagem que você vai passar para ele. Que sonhos podem se realizar. Que lutar vale a pena. Que a vida pode surpreender a gente de formas maravilhosas." Marina olhou novamente para o filho adormecido. Miguel, seu pequeno guerreiro, que enfrentava seus medos diariamente com uma coragem que ela própria nem sempre tinha, que a abraçava forte nos dias ruins e sorria com todos os dentes nos dias bons. "Tem mais uma coisa," Sandra acrescentou, hesitante. "Recebi uma mensagem da Clara do restaurante. Parece que a dona Helena Mendes esteve lá hoje fazendo perguntas sobre você." Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "A mãe dele? Por quê?" "Segundo a Clara, ela queria saber tudo. Seu comportamento no trabalho, se você já teve problemas com clientes, até mesmo sobre suas amizades." Sandra fez uma pausa. "Mari, essa família é poderosa. Se eles estão interessados em você, seja para bem ou para mal, você precisa estar preparada." Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava naquele pequeno apartamento. Marina levantou-se e caminhou até a janela, observando as luzes dos prédios vizinhos. Sua mãe costumava dizer que as decisões mais importantes da vida raramente são fáceis. São como portas que se abrem para caminhos desconhecidos, exigindo coragem para serem atravessadas. Marina tocou novamente o pingente em seu pescoço, sentindo o metal aquecido por seu próprio corpo. "Vou ligar para ele amanhã", disse finalmente, sua voz firme pela primeira vez naquela noite. "Vou aceitar o emprego." Sandra levantou-se e abraçou. "Tinha amiga por trás. Estou com você, sempre vou estar." Marina deixou-se ficar ali nos braços da amiga, observando a cidade através da janela embaçada. Em algum lugar naquele mar de luzes estava a mansão dos Mendes, com seus mistérios e promessas. Em algumas horas, sua vida começaria a mudar completamente. Para melhor ou pior, só o tempo diria. Mas uma coisa ela sabia com certeza: não deixaria o medo vencer dessa vez. Não quando o futuro de Miguel também estava em jogo. O complexo residencial, onde ficava o novo apartamento de Marina, era um mundo à parte. O edifício de arquitetura contemporânea se erguia imponente contra o céu azul, suas janelas espelhadas refletindo a luz do sol da manhã. O porteiro, um senhor de cabelos grisalhos, sorriu gentilmente enquanto ajudava com as poucas malas que ela e Miguel traziam. "Bem-vindos ao Palácio Mendes", disse ele, conduzindo-os ao elevador privativo. O Sr. Teodoro deixou instruções específicas para que a senhora e seu filho recebam toda a assistência necessária. Miguel apertava a mão de Marina com força, seus olhos arregalados percorrendo cada detalhe do ambiente luxuoso. Era a primeira vez que ele demonstrava mais curiosidade do que ansiedade diante de uma mudança tão grande. O apartamento designado a eles ficava no 10º andar. Quando a porta se abriu, Marina precisou conter um suspiro de surpresa. O espaço era pelo menos 4 vezes maior que seu antigo apartamento,
com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Olha, mãe. Miguel soltou sua mão pela primeira vez desde que saíram de casa, correndo até a janela. Dá para ver o parque daqui. Marina sorriu, sentindo um nó na garganta. Ver o filho demonstrando entusiasmo era um presente raro e precioso. Antes que pudesse explorar mais o apartamento, a campainha tocou. Era Patrícia, a assistente pessoal de Teodoro Mendes, uma mulher de aproximadamente 40 anos, com um tablet nas mãos e um sorriso profissional no rosto. Bom dia, Marina. Espero que tenham se instalado bem. Ela consultou rapidamente seu tablet. O Sr. Mendes gostaria de recebê-los para o almoço hoje. Será uma apresentação informal. Apenas você, Miguel e Giovanni. Ele achou melhor começar aos poucos, para não sobrecarregar as crianças. Marina assentiu, agradecida pela consideração. Que horas devemos estar prontos? O motorista virá buscá-los ao meio-dia. Patrícia fez uma pausa, seu olhar suavizando-se ao ver Miguel ainda absorto na vista da janela. Marina, tem mais uma coisa. Dona Helena Mendes solicitou uma reunião privada com você amanhã. O estômago de Marina deu um nó. A menção do nome da matriarca da família trouxe de volta todas as suas inseguranças. Ela disse sobre o que se trata. Patrícia negou com a cabeça. Dona Helena prefere discutir pessoalmente. Mas não se preocupe, é apenas um procedimento padrão. Ela gosta de conhecer pessoalmente todos os funcionários que trabalharão próximos à família. Depois que Patrícia saiu, Marina começou a desfazer as malas, tentando manter a mente ocupada. O quarto de Miguel já estava mobiliado com uma cama nova e uma escrivaninha colorida. Na parede, um mural de cortiça esperava para ser preenchido. Tragam seus desenhos. Mãe, a voz de Miguel a trouxe de volta ao presente. O Giovanni é legal? Marina sentou-se na cama ao lado do filho. Sim, querido. Ele é um menino muito especial como você. Só que ele não pode ver com os olhos, então precisa conhecer o mundo de outras formas. Como? Com os outros sentidos. Pelo toque, pelos sons, pelos cheiros. Ela explicou suavemente. Sabe quando você fica ansioso e a gente faz aquele jogo de descobrir texturas? É um pouco assim com ele também. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Eu posso ajudar ele a conhecer as coisas? O coração de Marina encheu-se de orgulho. Mesmo com suas próprias batalhas, seu filho ainda conseguia pensar em ajudar outros. Claro que pode, meu amor. Tenho certeza que vocês vão ser ótimos. Amigos! As horas até o almoço passaram rapidamente entre a arrumação e a exploração do novo ambiente. Quando o interfone anunciou que o motorista havia chegado, Marina ajudou Miguel a se arrumar, notando que suas mãos tremiam menos que o normal. No elevador, ela respirou fundo, tentando acalmar suas próprias borboletas no estômago. Em poucos minutos, começaria oficialmente sua nova vida. Uma vida que prometia não apenas segurança financeira, mas a realização de sonhos há muito guardados. O que Marina não sabia era que, naquele exato momento, Helena Mendes estava em seu escritório, analisando uma pasta grossa com informações sobre seu passado, e que as descobertas que a matriarca havia feito poderiam abalar os alicerces dessa nova vida antes mesmo que ela começasse a ser construída. A mansão dos Mendes era ainda mais impressionante vista de perto. O carro atravessou os portões de ferro forjado e percorreu uma alameda ladeada por árvores centenárias até chegar à entrada principal. Marina sentiu Miguel apertar sua mão com mais força enquanto subiam os degraus de mármore. Patrícia os aguardava no hall de entrada, seu tablet inseparável nas mãos. O almoço será servido no Jardim de Inverno, informou, guiando-os através de corredores decorados com obras de arte que certamente custavam mais que todos os anos de trabalho de Marina juntos. O Jardim de Inverno era um ambiente deslumbrante, com paredes e teto de vidro, que deixavam entrar a luz natural, criando um ambiente acolhedor apesar do luxo. Teodoro já estava lá, conversando em voz baixa com Giovanni, que estava sentado em uma poltrona, suas mãos correndo suavemente sobre um livro em braille. Marina, Miguel, bem-vindos. Teodoro levantou-se para cumprimentá-los, seu sorriso
mais caloroso que o habitual. Giovanni, nossos convidados chegaram. O menino ergueu a cabeça, seus olhos azuis voltados na direção das vozes. Marina notou que ele estava mais relaxado que na noite do restaurante, embora ainda mantivesse uma postura reservada. Oi, Giovanni. Marina se aproximou suavemente. Lembra de mim? Sou a Marina do restaurante. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios do menino. A moça do soufflé mágico. Exatamente, ela riu. E trouxe alguém muito especial para você conhecer. Este é Miguel, meu filho. Miguel, que até então se escondia parcialmente atrás da mãe, deu um passo à frente. Marina podia sentir sua atenção, mas também sua curiosidade. Oi, Miguel disse timidamente. Minha mãe falou que você conhece as coisas de um jeito diferente. Giovanni inclinou levemente a cabeça, interessado. Como assim? É que ela disse que você usa outros sentidos, como quando eu fecho os olhos para adivinhar as texturas. Você também faz isso? Giovanni perguntou, sua voz ganhando um tom mais animado. Às vezes, quando fico nervoso. Ajuda a me acalmar. Marina e Teodoro trocaram olhares surpresos enquanto as crianças continuavam conversando. Era como se tivessem encontrado uma linguagem comum em suas diferentes formas de experimentar o mundo. Quer conhecer minha coleção de texturas? Giovanni perguntou, já se levantando da poltrona. Tenho uma caixa especial no meu quarto. Miguel olhou para a mãe, pedindo permissão. Silenciosamente. Marina assentiu, emocionada ao ver o filho demonstrando interesse genuíno em uma interação social. Algo tão raro devido à sua ansiedade. Melissa! Teodoro chamou, e uma jovem auxiliar apareceu quase instantaneamente. Por favor, acompanhe os meninos até o quarto de Giovanni e fique por perto caso precisem de algo. Enquanto as crianças se afastavam, seguidas pela auxiliar, Marina sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Era o melhor cenário possível para um primeiro encontro. Impressionante, Teodoro comentou, indicando uma das cadeiras para Marina se sentar. Giovanni geralmente demora semanas para se sentir confortável com pessoas novas. Com Miguel foi quase instantâneo. Crianças têm uma forma especial de se conectar, Marina respondeu, aceitando a taça de água com limão que um garçom lhe oferecia, especialmente quando compartilham experiências semelhantes. Como assim? Marina hesitou por um momento, mas decidiu ser honesta. Miguel tem ansiedade desde muito pequeno. Desenvolvemos várias técnicas juntos para ajudá-lo a lidar com isso. O jogo das texturas é uma delas. Ajuda a focar sua atenção em algo concreto quando os pensamentos começam a ficar overwhelming. Teodoro a observava com intensidade. Você nunca mencionou isso na entrevista. Não achei apropriado misturar minha vida pessoal com a profissional, ela explicou. Além disso, cada criança é única. O que funciona para Miguel pode não funcionar para Giovanni. Mas já está funcionando. Teodoro sorriu, indicando com um gesto a direção por onde os meninos haviam ido. Pela primeira vez desde que ficou cego, Giovanni tomou a iniciativa de compartilhar algo seu com alguém. Marina sentiu o coração apertar ao notar a emoção contida na voz do empresário. Por trás da fachada de poder e controle, havia um pai desesperado para ver seu filho feliz. O almoço foi servido, uma refeição elaborada que fez Marina lembrar do quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. A conversa fluiu naturalmente, principalmente sobre as crianças e os planos para o futuro próximo. Começaremos devagar, Teodoro explicou. Nas primeiras semanas, quero que você apenas observe a rotina de Giovanni, conheça seus terapeutas, entenda sua dinâmica. Depois, gradualmente, começaremos a implementar suas próprias ideias e métodos. Marina assentiu, já formulando mentalmente estratégias e possibilidades. Seu conhecimento incompleto de psicologia se misturava com anos de experiência prática, criando uma abordagem única, que ela esperava poderia realmente fazer a diferença. O som de risadas infantis ecoou pelo corredor, fazendo ambos os adultos sorrirem. Era um som precioso, o som de duas crianças superando suas próprias barreiras, encontrando conforto uma na outra. O que Marina não sabia era que, enquanto ela saboreava aquele momento de esperança, em outro canto da
Mansão? Helena Mendes estava prestes a descobrir algo em seu passado que ameaçaria destruir tudo aquilo antes mesmo de começar. Helena Mendes observava a tela de seu notebook com uma expressão de triunfo contido. Após semanas de investigação minuciosa, seus investigadores particulares finalmente haviam encontrado algo significativo sobre o passado de Marina, algo que poderia mudar completamente o jogo. Senhora, seu assistente pessoal entrou no escritório após bater discretamente. A senhorita Marina acabou de chegar para a reunião. Helena fechou o notebook com um movimento suave. Faça-a esperar 10 minutos e depois a traga aqui. Enquanto aguardava, a matriarca organizou mentalmente suas descobertas. O relatório, que acabara de ler, revelava muito mais do que simples dívidas médicas ou um caso de assédio arquivado. Havia um segredo muito maior enterrado no passado de Marina, algo que ela claramente se esforçava para manter oculto. Quando Marina finalmente entrou no escritório, Helena a observou com olhos calculistas. A jovem estava elegantemente vestida, em um conjunto simples mas apropriado, demonstrando bom senso ao adaptar-se à nova posição. Seus olhos, porém, revelavam uma mistura de apreensão e determinação. Sente-se, por favor, Helena indicou, a cadeira à sua frente. Aceita um chá? Não, obrigada, Marina respondeu educadamente, sentando-se com a postura ereta. Helena serviu-se de uma xícara de chá de porcelana inglesa, tomando seu tempo. O silêncio era uma de suas armas favoritas. Fazia as pessoas se sentirem desconfortáveis, mais propensas a cometer erros. Marina, começou finalmente, sua voz suave e mais autoritária. Sabe por que está aqui? Para conhecê-la oficialmente, segundo me informaram. Parcialmente, Helena sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Na verdade, estou curiosa sobre algumas inconsistências em seu histórico. Marina manteve a expressão neutra, mas Helena notou um leve tremor em suas mãos. Que tipo de inconsistências? Por exemplo, Helena abriu uma pasta sobre sua mesa. Em seu histórico acadêmico consta que você trancou a faculdade para cuidar de sua mãe doente. Muito nobre. Mas sabe o que é interessante? Nos registros médicos do hospital onde sua mãe foi tratada, consta que ela tinha um seguro-saúde completo, através de seu emprego como professora universitária. Um seguro que cobria até mesmo o acompanhante particular. Marina empalideceu levemente. Helena continuou saboreando cada palavra. Então me pergunto, por que uma estudante brilhante abandonaria a faculdade para cuidar de uma paciente que tinha todo o suporte necessário? A menos que houvesse outro motivo. Eu não entendo aonde. A senhora quer chegar, Marina respondeu, sua voz ligeiramente trêmula. Helena inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos de Marina. Que tal falarmos sobre o Dr. Ricardo Campos? O nome causou o efeito esperado. Marina ficou visivelmente tensa, suas mãos apertando o tecido de sua saia. Ele era seu professor orientador, não era? Um profissional respeitado, casado, pai de 3 filhos. E, curiosamente, pediu transferência para outra universidade exatamente na mesma época em que você trancou o curso. Isso foi há muito tempo, Marina conseguiu dizer, sua voz mais firme. Não vejo como é relevante para a minha posição atual. Oh, mas é extremamente relevante. Helena sorriu novamente, servindo-se de mais chá. Veja bem, nossa família tem uma reputação a zelar. Não podemos nos dar ao luxo de ter pessoas com históricos questionáveis trabalhando tão próximas a nós. Se a senhora está insinuando algo, prefiro que seja direta. Helena colocou a xícara sobre a mesa com um tinido suave. Muito bem, tenho aqui. Ela tocou uma pasta fechada sobre sua mesa. Evidências de um relacionamento inapropriado entre você e o Dr. Campos. Evidências que, se viessem a público, poderiam ser bastante prejudiciais para todas as partes envolvidas. Marina levantou-se abruptamente, suas pernas tremendo. A senhora está me chantageando. Chantagem é uma palavra tão vulgar, Helena respondeu calmamente. Prefiro pensar que estou protegendo os interesses de minha família. Afinal, como posso confiar o cuidado de meu único neto a alguém
com um histórico tão complexo? O que aconteceu naquela época? Marina começou, mas Helena a interrompeu com um gesto. Não preciso dos detalhes. O que preciso é de sua cooperação. Continue seu trabalho com Giovanni, mas mantenha a distância apropriada de meu filho. Teodoro é emocionalmente vulnerável desde que perdeu a esposa, e não permitirei que ele seja manipulado. Marina endireitou os ombros, uma determinação surgindo em seus olhos, apesar das lágrimas contidas. A senhora está cometendo um erro. Não sou quem pensa que sou. Isso, Helena respondeu friamente, é exatamente o que me preocupa. Você está dispensada. E lembre-se, estarei observando cada passo seu nesta casa. Quando Marina saiu do escritório, Helena permitiu-se um momento de satisfação. A jovem claramente tinha seus próprios demônios para enfrentar, e agora ela, Helena, tinha o poder de controlá-los. O que a matriarca não percebeu foi o brilho de resolução nos olhos de Marina ao deixar a sala. Porque algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam ser enfrentadas, e Marina estava cansada de fugir das suas. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de emoções e descobertas. Marina mergulhou de cabeça em sua nova rotina, dividindo-se entre observar as terapias de Giovanni e estabelecer uma conexão mais profunda com o menino. Para sua surpresa e alegria, Miguel havia se tornado uma peça fundamental nesse processo. Agora passa o dedo aqui. A voz de Miguel guiava pacientemente, enquanto segurava a mão de Giovanni sobre uma folha de papel especial. Dá para sentir os pontinhos formando o desenho? Os dois meninos estavam sentados no chão do quarto de Giovanni, rodeados por materiais sensoriais. Miguel havia tido a ideia de criar um livro de texturas para o novo amigo, usando diferentes materiais para representar suas histórias favoritas. Marina observava a cena da porta, seu coração transbordando de orgulho. Ver seu filho, que antes mal conseguia interagir com outras crianças devido à ansiedade, agora ensinando e compartilhando com tanta naturalidade, era mais do que ela poderia ter sonhado. Marina! A voz de Teodoro a surpreendeu. Ele havia se aproximado silenciosamente, também observando as crianças. Desculpe, eu estava distraída. Não se desculpe, ele sorriu, indicando com um gesto para que o acompanhasse. Na verdade, queria conversar sobre algo importante. Eles caminharam até o escritório dele, um ambiente mais acolhedor que o resto da mansão, com estantes de livros cobrindo as paredes e uma vista privilegiada do jardim. Marina notou que Teodoro parecia menos tenso que o habitual, embora ainda mantivesse sua postura característica. Os relatórios dos terapeutas chegaram hoje, ele começou, sentando-se em sua poltrona de couro. Em apenas um mês, Giovanni apresentou mais progressos do que no último ano inteiro. Marina sentiu um misto de alívio e satisfação. Ele é um menino incrível, só precisava se sentir seguro para se expressar. E você conseguiu criar esse ambiente de segurança, Teodoro completou, um brilho diferente em seus olhos. Não é só nas terapias, é no dia a dia, nas pequenas coisas. Como essa ideia do livro de texturas que Miguel teve foi inspirada em algo que você fazia com ele, não é? Sim, Marina confirmou, lembrando-se das noites em que criava jogos sensoriais para acalmar os ataques de ansiedade do filho. Às vezes, quando não conseguimos ver uma saída, precisamos aprender a sentir o caminho. Teodoro levantou-se, caminhando até a janela. Sabe, desde que perdi minha esposa, tenho tentado fazer tudo certo. Contratei os melhores especialistas, comprei os equipamentos mais avançados, segui todos os protocolos recomendados, mas nada funcionava realmente. Marina permaneceu em silêncio, sentindo que ele precisava desabafar. E então você chega, com o seu conhecimento incompleto de psicologia e suas técnicas improvisadas, e em um mês consegue mais progressos que anos de terapias caríssimas. Ele se virou para encará-la, um sorriso melancólico nos lábios. Sabe o que isso me fez perceber? O quê? Que talvez eu estivesse tão preocupado em fazer tudo tecnicamente perfeito que esqueci o mais importante: o coração.
A conexão humana real. As palavras de Teodoro tocaram algo profundo em Marina. Ela também havia passado tanto tempo tentando fazer tudo certo, escondendo suas vulnerabilidades, que às vezes se esquecia de simplesmente sentir. Por isso, ele continuou, quero te fazer uma proposta. Além do trabalho com Giovanni, gostaria que você desenvolvesse um programa terapêutico próprio, algo que combine suas técnicas intuitivas com fundamentação teórica. Podemos contratar consultores acadêmicos para te auxiliar, e você teria total liberdade para experimentar e criar. Marina sentiu o coração acelerar. Era uma oportunidade incrível, a chance de transformar suas experiências pessoais em algo que poderia ajudar outras famílias. Mas então, como um balde de água fria, lembrou-se da conversa com Helena Mendes. Eu não sei se seria apropriado, murmurou, baixando os olhos. Teodoro franziu o senho, percebendo sua hesitação. Por que não? Você claramente tem um dom natural para isso. Sua mãe e Marina começou, mas foi interrompida por um som vindo do corredor. Mãe! Mãe! Era a voz de Miguel excitada. Você precisa ver o que a gente fez. Os dois meninos entraram no escritório, Miguel praticamente pulando de empolgação enquanto segurava algo nas mãos. Giovanni vinha logo atrás, um sorriso radiante no rosto. Fizemos um livro especial, Miguel anunciou estendendo. Sua criação. Cada página tem uma textura diferente, e o Giovanni já consegue adivinhar todas só de tocar. Marina pegou o livro artesanal com cuidado, notando o capricho com que as texturas haviam sido coladas. Os pequenos pontos em braille que Miguel havia aprendido a fazer, as histórias simples, mas cheias de significado que eles haviam criado juntos. Olhou para Teodoro, que observava a cena com uma expressão suavizada que ela nunca havia visto antes. Naquele momento, as ameaças de Helena Mendes pareceram distantes, porque ali, naquele escritório, estava nascendo algo mais forte que medos ou segredos do passado. Estava nascendo uma família, construída não por laços de sangue, mas por conexões invisíveis do coração. A noite caía sobre a cidade, quando Marina finalmente conseguiu um momento de solidão em seu novo apartamento. Miguel dormia tranquilamente em seu quarto, exausto após mais um dia de atividades com Giovanni. Sentada na varanda, ela contemplava as luzes da cidade, enquanto suas mãos tremiam levemente ao segurar um envelope amarelado. Era uma carta de sua mãe, escrita nos últimos dias de vida, que Marina guardava como um tesouro e uma ferida. Dentro dele estava a verdade sobre o Dr. Ricardo Campos, uma verdade que Helena Mendes havia distorcido completamente em suas ameaças. Você precisava contar a verdade para alguém. A voz de Sandra soou do outro lado da linha de videochamada, em seu celular. Não pode deixar a Helena Mendes usar isso contra você. Marina passou os dedos pela carta, sentindo a textura do papel. Não é tão simples, Sandra. Se eu contar, outras pessoas podem se machucar. Pessoas inocentes. E se você não contar, vai deixar que ela controle sua vida? Marina, você não fez nada de errado. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Marina. Às vezes, guardar um segredo não é sobre culpa ou inocência. É sobre proteger quem a gente ama. O som da campainha interrompeu a conversa. Marina despediu-se rapidamente de Sandra e foi atender, surpresa com uma visita àquela hora. Seu coração quase parou quando viu Teodoro Mendes parado em sua porta. Desculpe o horário, ele disse, parecendo estranhamente nervoso, mas precisava conversar com você. Marina o convidou para entrar, agradecendo mentalmente por ter guardado a carta antes de abrir a porta. Teodoro caminhou até a varanda, onde ela estava momentos antes. Linda vista, comentou distraidamente, antes de se virar para encará-la. Marina, aconteceu algo entre você e minha mãe? A pergunta direta a pegou desprevenida. Por que pergunta? Porque desde aquela reunião com ela você mudou, está mais reservada, especialmente comigo. E hoje, quando mencionei seu nome durante o jantar, ela fez um comentário peculiar. Marina sentiu o sangue gelar. Que tipo de comentário? Algo sobre como nem todas as pessoas são quem aparentam ser, ele respondeu,
seus olhos buscando os dela. Marina, se minha mãe fez ou disse algo inapropriado, não é nada disso, ela o interrompeu, sentindo o peso do segredo em seu peito. Sua mãe apenas descobriu algumas coisas sobre meu passado, coisas que ela interpretou de forma errada. Teodoro deu um passo em sua direção. Que coisas? Marina fechou os olhos por um momento, tomando uma decisão. Caminhou até sua bolsa e retirou a carta. Isso explica tudo, disse, estendendo o envelope para ele. Mas antes de ler, preciso que entenda uma coisa. O que está escrito aqui pode mudar a forma como você vê certas pessoas, pessoas que você respeita. Teodoro pegou o envelope com cuidado, como se sentisse seu peso emocional. Tem a ver com por que você deixou a faculdade. Sim, e com o Dr. Ricardo Campos. O empresário franziu o senho ao ouvir o nome. O especialista em psicologia infantil, aquele que minha mãe sempre recomenda? Marina assentiu, sentindo um nó na garganta. Por favor, leia. E depois você decide o que fazer com essa informação. Enquanto Teodoro lia a carta, Marina observava seu rosto passar por diferentes emoções. Surpresa, choque, indignação e, finalmente, uma compreensão dolorosa. Meu Deus, ele murmurou ao terminar, deixando-se cair em uma cadeira. Então foi por isso que você abandonou o curso, para proteger sua mãe. Ela era uma professora respeitada, Marina explicou, sua voz embargada. Quando descobriu o que o Dr. Campos estava fazendo com algumas alunas, reuniu provas, preparou uma denúncia formal, mas antes que pudesse apresentá-la, descobriu a doença. Ele ameaçou usar sua influência para cortar o seguro-saúde dela se a denúncia viesse à tona. E você assumiu a culpa, Teodoro completou, compreendendo finalmente. Deixou que pensassem que tinha um caso com ele para que sua mãe pudesse manter o tratamento. Marina enxugou uma lágrima teimosa. Que escolha eu tinha? Ela precisava do tratamento. E outras garotas precisavam saber que não estavam sozinhas. Mesmo que eu não pudesse fazer a denúncia, minha saída do curso gerou burburinhos, investigações internas. Foi o suficiente para que ele pedisse transferência. Um silêncio pesado caiu sobre a varanda. Lá fora, a cidade continuava sua dança de luzes, alheia ao drama que se desenrolava naquele apartamento. Por que não me contou antes? Teodoro perguntou finalmente. Porque sua mãe descobriu apenas parte da história. A parte que a fez pensar que eu era algum tipo de oportunista. E eu não queria que outras pessoas se machucassem por causa do meu passado. Teodoro levantou-se abruptamente, uma nova determinação em seu olhar. Isso acaba agora. Não. Vou permitir que minha mãe use isso contra você. Não quando você foi a verdadeira vítima nessa história. Marina sentiu um misto de alívio e apreensão. Teodoro, não quero causar problemas entre você e sua mãe. Você não está causando nada, ele respondeu, sua voz suave, mas firme. E chegou a hora da verdade vir à tona. Toda ela. O que nenhum dos dois percebeu, absortos em sua conversa, foi a pequena figura de Miguel parado no corredor, parcialmente escondido pela sombra, absorvendo cada palavra daquela revelação que mudaria para sempre o destino de todos naquela casa. A manhã seguinte amanheceu carregada de tensão na mansão dos Mendes. Helena estava em seu escritório, revisando documentos, quando sua secretária anunciou a chegada de Teodoro. Antes que pudesse responder, seu filho já entrava na sala, uma expressão que ela raramente via em seu rosto, uma mistura de decepção e determinação. Precisamos conversar sobre Marina, ele disse sem preâmbulos, colocando a carta sobre a mesa de Helena. A matriarca olhou para o envelope com desinteresse estudado. O que é isso? A verdade, Teodoro respondeu, sua voz controlada, mas firme. A verdade que você distorceu para tentar manipular uma situação que não compreendeu completamente. Helena pegou a carta com dedos elegantes, seu rosto uma máscara, de serenidade enquanto lia. Apenas o leve tremor em suas mãos traía sua perturbação crescente. Isso muda tudo, não é? Teodoro continuou. O Dr. Campos não era a vítima de uma aluna sedutora. Ele era o predador.
E Marina sacrificou sua reputação para proteger outras pessoas. Teodoro, Helena começou, mas ele a interrompeu. Não, mãe. Dessa vez você vai me ouvir. Durante anos confiei em seu julgamento. Aceitei suas interferências na minha vida, nas minhas decisões, porque acreditava que você sempre sabia o que era melhor. Mas isso foi longe demais. A máscara de serenidade de Helena começou a rachar. Tudo o que fiz foi para proteger nossa família. Não, Teodoro bateu na mesa, fazendo a xícara de chá de Helena tremer. Você fez isso para manter o controle, como sempre fez desde que Clara partiu. Como se eu fosse incapaz de tomar minhas próprias decisões. Você estava vulnerável. Helena elevou a voz, levantando-se. Uma jovem atraente, com um filho pequeno, aparecendo do nada e conquistando a confiança de Giovanni. O que eu deveria pensar? Deveria ter pensado que, talvez, ela fosse exatamente o que aparentava ser. Alguém com um dom natural para ajudar crianças especiais. Alguém que entende de dor e superação porque viveu isso na própria pele. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Lá fora, o som do piano indicava que Giovanni estava em sua aula de música, uma das poucas atividades que mantinha desde antes da chegada de Marina. E agora? O Helena perguntou finalmente, sua voz mais baixa. Vai deixar que ela tome conta de tudo? Que se aproxime cada vez mais de você e Giovanni? Teodoro respirou fundo, controlando sua irritação. Agora você vai fazer o que deveria ter feito desde o início, dar a ela uma chance justa. Sem ameaças, sem manipulações, sem investigações secretas. E se eu me recusar, então terei que tomar uma decisão difícil, ele respondeu, seu tom surpreendentemente calmo. Porque não posso permitir que seu medo de perder o controle prejudique o progresso que Giovanni está fazendo. Helena sentou-se novamente, parecendo subitamente mais velha e cansada. Você não entende, filho. Desde que sua esposa partiu, ver você e Giovanni sofrendo, foi como se uma parte de mim tivesse se perdido também. Tudo o que fiz foi tentar protegê-los. Eu sei, mãe. Teodoro suavizou sua voz. Mas às vezes, proteger demais acaba sufocando. Giovanni está florescendo com Marina. Pela primeira vez em anos ele está realmente se conectando com alguém. E eu finalmente estou vendo um caminho para frente, em vez de ficar preso no passado. A matriarca ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos na carta sobre a mesa. Finalmente falou. O Dr. Campos ainda é um dos conselheiros principais da fundação da família. Não por muito tempo, Teodoro respondeu firmemente. Assim que essa história vier à tona... Não, Helena interrompeu bruscamente. Um escândalo dessa magnitude poderia destruir a reputação da fundação. Todos os projetos beneficentes, todas as pessoas que dependem de nós. Então, o que sugere? Que continuemos protegendo um predador? Helena levantou-se novamente, caminhando até a janela. Observou o jardim lá embaixo, onde podia ver Marina chegando com Miguel e Giovanni, os três voltando de alguma atividade externa. O som das risadas das crianças chegava até ali. Talvez, ela começou lentamente. Talvez haja uma maneira mais discreta de lidar com isso. Uma forma de fazer justiça, sem destruir tudo o que construímos. Teodoro aproximou-se de sua mãe, observando a mesma cena. Que forma seria essa? Me dê alguns dias, Helena respondeu, seu tom voltando a ser o da estrategista que ela sempre foi. Preciso pensar em como podemos transformar essa situação em algo positivo, algo que possa realmente fazer a diferença. Teodoro estudou o rosto de sua mãe, procurando sinais de manipulação, mas desta vez viu apenas uma mulher tentando encontrar um caminho para consertar seus erros. 3 dias. Ele estabeleceu. Depois disso, farei o que achar necessário. Quando Teodoro saiu do escritório, Helena permaneceu na janela, observando Marina interagir com as crianças. Havia graciosidade em seus movimentos, paciência em seu trato, amor genuíno em suas ações. Talvez, admitiu relutantemente para si mesma, estivesse na hora de aprender a soltar um pouco as rédeas. O que ela não sabia era que sua decisão nos próximos dias não apenas mudaria o destino de Marina,
mas também abriria caminho para uma transformação muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Marina estava organizando materiais sensoriais no quarto de Giovanni, quando Patrícia, a assistente de Teodoro, apareceu à porta com uma expressão intrigada. Marina, Dona Helena gostaria de vê-la em seu escritório, anunciou, consultando seu tablet. Agora, se possível. Um calafrio percorreu a espinha de Marina. Depois da revelação para Teodoro na noite anterior, ela esperava alguma reação da matriarca, mas não tão rapidamente. Com o coração acelerado, pediu a uma das auxiliares que ficasse com as crianças e seguiu Patrícia pelos corredores da mansão. Helena estava de pé, junto à janela, quando Marina entrou. Uma postura que lembrava tanto a de Teodoro que era impossível não notar o parentesco. Ao contrário do último encontro, porém, havia algo diferente em sua expressão. Sente-se, Marina. Helena indicou a cadeira, sua voz surpreendentemente suave. Aceita um chá? Não, obrigada, Marina respondeu, mantendo-se alerta. Helena serviu-se de uma xícara antes de sentar-se. Teodoro me mostrou a carta de sua mãe. Começou diretamente. Devo admitir que cometi um erro de julgamento. Marina piscou atônita. De todas as abordagens que esperava, um pedido de desculpas velado não estava entre elas. O que sua mãe fez foi muito corajoso, Helena continuou. E o que você fez para protegê-la? Bem, digamos que isso demonstra um caráter que eu não soube reconhecer inicialmente. Senhora Mendes, por favor, me deixe terminar. Helena ergueu uma mão. Passei a noite inteira pensando em como transformar essa situação em algo construtivo. E cheguei a uma conclusão. Precisamos usar essa experiência para evitar que outras jovens passem pelo mesmo. Marina inclinou-se levemente para frente, intrigada. A Fundação Mendes tem um programa de apoio a estudantes em situação de vulnerabilidade, Helena explicou. Estou propondo expandir esse programa para incluir um setor específico de suporte psicológico e jurídico para casos de assédio e abuso no meio acadêmico. Isso seria incrível, Marina respondeu cautelosamente. E gostaria que você participasse ativamente desse projeto, Helena continuou. Sua experiência pessoal combinada com seu talento natural para compreender e ajudar pessoas seria invaluável. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. E o Dr. Campos? Já providenciei seu desligamento discreto de todas as instituições ligadas à fundação. Helena respondeu com um brilho de determinação no olhar. Bizan. E embora não possamos expor publicamente o caso sem comprometer outras pessoas envolvidas, posso garantir que ele não terá mais acesso a posições de poder sobre jovens vulneráveis. Um peso que Marina carregava há anos pareceu diminuir em seus ombros. Não era a justiça completa que sua mãe havia sonhado, mas era um começo, uma forma de transformar dor em propósito. Tem mais uma coisa. Helena abriu uma gaveta e retirou uma pasta. Aqui está sua matrícula para retomar a faculdade de psicologia no próximo semestre, com horários flexíveis que permitirão que você continue seu trabalho com Giovanni. Marina pegou a pasta com mãos trêmulas. Por que está fazendo isso? Helena ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. Porque aprendi da maneira mais difícil que às vezes precisamos admitir nossos erros para permitir que algo melhor floresça. O som de risadas infantis atravessou a janela. Giovanni e Miguel brincavam no jardim, suas vozes carregadas de uma alegria pura que fazia todo o resto parecer pequeno em comparação. Eles são extraordinários juntos, não são? Helena comentou, um sorriso genuíno suavizando suas feições. Giovanni nunca havia se conectado assim com ninguém desde que perdeu a visão. Crianças têm uma sabedoria própria, Marina respondeu. Elas enxergam além das nossas limitações adultas. Helena assentiu, voltando-se para Marina com uma expressão séria. Não espero que me perdoe imediatamente pelo modo como a tratei, mas espero que possamos construir algo positivo a partir daqui, pelo bem das crianças, da fundação e de todas as outras Marinas que possam precisar de ajuda no futuro.
Marina sentiu uma emoção profunda tomar conta de seu peito. Era mais que uma oferta de paz. Era uma chance de transformar sua história de dor em algo significativo, algo que poderia realmente fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu aceito, disse simplesmente, sua voz carregada de determinação. Quando deixou o escritório de Helena alguns minutos depois, Marina parou no corredor para recuperar o fôlego. Através da janela, podia ver Miguel ensinando Giovanni a identificar diferentes flores pelo cheiro, uma atividade que eles haviam desenvolvido juntos. No jardim, Teodoro observava a cena com um sorriso sereno. Era como se o universo tivesse finalmente alinhado todas as peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia estar montando. Um quebra-cabeça feito de dores passadas, presentes transformadores e futuros promissores. O auditório da Fundação Mendes estava lotado naquela manhã de quinta-feira. Marina observava da coxia enquanto Helena Mendes apresentava o novo programa de apoio psicológico e jurídico para estudantes universitários. Suas mãos suavam levemente. Em poucos minutos, seria sua vez de subir ao palco. E agora, a voz de Helena ecoou pelos alto-falantes. Gostaria de apresentar a pessoa que inspirou essa iniciativa. Marina Santos não é apenas uma profissional talentosa que tem revolucionado nosso programa de acompanhamento terapêutico, mas também alguém que conhece na pele a importância de ter suporte nos momentos mais difíceis. Enquanto caminhava até o palco, Marina sentiu o peso do pingente de sua mãe em seu pescoço. Era como se ela estivesse ali, de alguma forma, testemunhando o momento em que sua luta silenciosa finalmente ganhava voz. Bom dia a todos, Marina começou, sua voz mais firme do que esperava. Estou aqui hoje não apenas como profissional, mas como alguém que acredita no poder transformador da verdade e do apoio mútuo. Na primeira fileira, Teodoro sorria encorajadoramente. Ao seu lado, Miguel e Giovanni cochichavam algo entre si, suas expressões atentas, mesmo que o tema fosse complexo demais para sua compreensão total. Há situações na vida acadêmica que vão além dos desafios normais do aprendizado, continuou Marina. Momentos em que nos sentimos sozinhos, vulneráveis, sem saber a quem recorrer. O programa que lançamos hoje nasce justamente dessa necessidade, criar uma rede de proteção e acolhimento. Enquanto Marina detalhava o funcionamento do programa, notou vários rostos na plateia demonstrando reconhecimento. Quantas outras histórias como a sua estavam ali, silenciadas pelo medo ou pela vergonha. Não estamos apenas oferecendo suporte psicológico e jurídico, ela explicou. Estamos criando um espaço seguro, onde essas vozes possam ser ouvidas, onde essas experiências possam ser transformadas em força e mudança positiva. Após a apresentação, enquanto recebia cumprimentos dos presentes, Marina foi surpreendida por uma jovem que se aproximou timidamente. Com licença, a garota disse, seus olhos marejados. Eu preciso contar algo que aconteceu comigo. Marina sentiu seu coração apertar, reconhecendo o mesmo medo que ela própria carregara por tanto tempo. Vamos conversar em um lugar mais tranquilo? Nas 2 horas seguintes, Marina ouviu não apenas uma, mas 3 estudantes diferentes compartilharem suas histórias de assédio e abuso. Cada relato confirmava a urgência e importância do programa que estava sendo implementado. Quando finalmente conseguiu um momento de pausa, encontrou Teodoro a esperando no corredor. Você foi incrível, ele disse, seus olhos brilhando de admiração. Viu quantas pessoas você já está ajudando? Marina sentiu as lágrimas que havia contido durante toda a manhã finalmente escaparem. É como se um ciclo estivesse se fechando, sabe? Como se todo aquele sofrimento finalmente fizesse sentido. Mãe! A voz de Miguel interrompeu o momento. Ele e Giovanni corriam em sua direção, seguidos de perto por Helena. Você viu quantas pessoas vieram te ouvir? Vi sim, meu amor. Marina sorriu, abaixando-se, para abraçar o filho. Eu não podia ver, Giovanni comentou, sua voz suave, mas podia sentir que era importante. Tinha um silêncio diferente quando você falava. Helena se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro de Marina. Isso é
Apenas o começo. Já temos 3 universidades interessadas em implementar o programa. E não é só isso, Teodoro acrescentou. Lembra aquela sua ideia de desenvolver técnicas terapêuticas específicas para crianças com deficiência? Vejo-o? Marina assentiu, lembrando-se das conversas que haviam tido sobre expandir o trabalho que ela fazia com Giovanni. A fundação quer financiar um centro especializado, ele continuou. Um lugar onde você possa não apenas aplicar suas técnicas, mas também treinar outros profissionais. O quê? Marina ofegou, mal acreditando no que ouvia. Você tem um dom especial, Marina, Helena interferiu. Seria egoísmo de nossa parte manter isso restrito apenas à nossa família. Outras crianças merecem a chance de se beneficiar do seu trabalho. Marina olhou para os 2 meninos, que agora brincavam de um jogo que haviam inventado juntos, onde Miguel descrevia cores usando sensações e Giovanni tentava adivinhar. Era incrível como eles haviam criado sua própria linguagem de compreensão mútua. E o que você acha? Teodoro perguntou suavemente. Está pronta para dar esse próximo passo? Marina tocou seu pingente, sentindo a força de sua mãe fluindo através dele. Pensou em todas as outras crianças que poderiam ser ajudadas, em todas as famílias que poderiam encontrar esperança através de seu trabalho. Sim, respondeu finalmente, sua voz carregada de determinação. Estou pronta. O que nenhum deles poderia imaginar naquele momento era que aquela decisão não apenas mudaria suas vidas, mas também se tornaria o início de uma revolução silenciosa na forma como a sociedade lidava com crianças especiais e suas famílias. Uma revolução construída não sobre grandes gestos, mas sobre a compreensão profunda de que cada pessoa, independentemente de suas limitações, merece a chance de ser verdadeiramente vista e compreendida. As semanas que se seguiram ao lançamento do programa foram intensas. Marina dividia seu tempo entre as aulas na faculdade, que havia retomado com entusiasmo renovado, o trabalho com Giovanni e as reuniões de planejamento para o novo centro terapêutico. No meio de toda essa agitação, algo inesperado começou a florescer. Era uma tarde de sábado, quando Teodoro a encontrou no jardim, observando as crianças brincarem. Miguel e Giovanni haviam desenvolvido um sistema próprio de comunicação. Toques suaves, sons específicos e descrições detalhadas que permitiam que compartilhassem suas experiências de mundo. É incrível como eles se entendem, não é? Teodoro comentou, sentando-se ao lado dela no banco do jardim. Sim, Marina sorriu. Miguel me disse outro dia que Giovanni o ajuda com a ansiedade, porque ele sabe como é quando o mundo fica grande demais. Teodoro ficou em silêncio por um momento, observando seu filho rir de algo que Miguel havia sussurrado. Sabe, desde que Clara partiu, eu tinha medo que Giovanni nunca mais encontrasse essa conexão com alguém, que ele ficaria para sempre, preso em seu próprio mundo de escuridão. Marina sentiu seu coração acelerar com a menção de Clara. Era a primeira vez que Teodoro falava espontaneamente sobre sua falecida esposa. Às vezes, ela respondeu suavemente, precisamos apenas encontrar a linguagem certa para nos comunicar. Cada pessoa tem sua própria forma de ver e sentir o mundo. Como você fez desde o primeiro dia, ele se virou para encará-la. Você não viu apenas a cegueira de Giovanni, viu ele, todo ele. Seus olhares se encontraram e Marina sentiu algo diferente no ar. Uma eletricidade suave, uma compreensão mútua que ia além das palavras. Teodoro, Pai! Marina! A voz de Giovanni interrompeu o momento. Vem aqui, a gente inventou um jogo novo. As crianças haviam organizado uma espécie de circuito sensorial no jardim, usando diferentes texturas e materiais. Miguel guiava Giovanni com instruções precisas, enquanto o outro menino avançava com confiança crescente. Agora você, pai, Giovanni chamou, estendendo uma venda. Você também precisa tentar sem ver. Teodoro olhou hesitante para Marina, que sorriu encorajadoramente. Vamos lá, seja corajoso, provocou ela. Para surpresa de todos, ele aceitou a venda e permitiu que os meninos o guiassem pelo circuito. Seus passos eram inseguros no início,
mas aos poucos foi se soltando, rindo junto com as crianças. É assim que o Giovanni conhece o mundo todos os dias, Miguel explicava animadamente. Legal, né? Extraordinário, Teodoro respondeu, removendo a venda após completar o percurso. Seus olhos encontraram os de Marina novamente, carregados de emoção. Absolutamente extraordinário. Helena, que observava a cena da varanda, sorriu discretamente antes de se retirar. Era a primeira vez em anos que via seu filho verdadeiramente feliz, verdadeiramente presente no momento. Mais tarde, enquanto as crianças jantavam, Marina organizava alguns materiais na biblioteca quando Teodoro apareceu à porta. Precisamos conversar, ele disse, sua voz suave, mas determinada. Marina sentiu seu coração saltar. Sobre como você mudou nossas vidas, não apenas a de Giovanni, mas a minha também. Ele se aproximou lentamente. Sobre como, pela primeira vez, desde que perdi Clara, sinto que posso respirar novamente. Teodoro, Marina começou, mas ele ergueu a mão pedindo para continuar. Não estou pedindo nada, ele assegurou. Só quero que você saiba que o que está acontecendo aqui, nesta casa, vai além de um arranjo profissional. Você e Miguel, vocês trouxeram algo de volta para nossas vidas. Algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Também sinto isso, admitiu suavemente. Ver Miguel florescer, ver Giovanni se abrir, é como se tivéssemos encontrado um lugar onde finalmente podemos ser nós mesmos, com todas as nossas complexidades. Teodoro deu mais um passo em sua direção, seu olhar intenso, mas gentil. Então talvez possamos descobrir juntos onde isso vai nos levar. Sem pressa, sem pressão, apenas deixando que aconteça naturalmente. Como as crianças, Marina sorriu através das lágrimas. Um passo de cada vez, descobrindo o caminho conforme avançamos. O som das risadas dos meninos ecoava pela casa, uma trilha sonora perfeita para aquele momento de compreensão mútua. Ali na biblioteca da mansão dos Mendes, duas almas machucadas pela vida começavam a entender que às vezes o amor chega não como um raio, mas como uma suave brisa que vai curando feridas e construindo pontes entre corações solitários. O prédio abandonado no centro da cidade não parecia muito promissor à primeira vista, mas Marina conseguia enxergar além das paredes descascadas e janelas empoeiradas. Em sua mente, já visualizava as transformações. Salas acolhedoras com diferentes texturas nas paredes, um jardim sensorial onde as crianças poderiam explorar aromas e sensações, espaços adaptados para terapias individuais e em grupo. Tem certeza que é aqui? Sandra perguntou, observando o local com ceticismo. Sua amiga havia tirado a tarde de folga do hospital, onde trabalhava como enfermeira, para ajudar Marina com as ideias iniciais para o centro terapêutico. Confie em mim. Marina sorriu, caminhando pelo espaço vazio. Este lugar tem potencial, é central, acessível por transporte público e tem espaço suficiente para tudo o que planejamos. E o Teodoro aprovou? Na verdade, Marina corou levemente. Foi ele quem sugeriu. O prédio pertence à Fundação Mendes e estava sem uso há anos. Sandra arqueou uma sobrancelha, um sorriso malicioso nos lábios. Ele tem sugerido muitas coisas ultimamente, não é? Marina ignorou a provocação da amiga, concentrando-se em fazer anotações em seu tablet. Os últimos meses haviam sido intensos, entre o planejamento do centro, as aulas na faculdade e seu trabalho com Giovanni. E sim, havia também aquela crescente proximidade com Teodoro, aquela dança silenciosa de olhares e gestos que nenhum dos dois ousava ainda nomear. Aqui, Marina apontou para um espaço amplo no térreo. Podemos criar uma área de convivência, um lugar onde os pais possam trocar experiências enquanto as crianças estão em terapia. Sabe quantas vezes eu queria ter tido isso quando Miguel era menor? Por falar em Miguel, Sandra interrompeu. Como ele está lidando com todas essas mudanças? O rosto de Marina se iluminou. Incrível. É como se ele tivesse encontrado seu propósito ajudando Giovanni.
Ontem mesmo ele me surpreendeu criando um novo jogo sensorial para ensinar matemática. Como assim? Ele usou diferentes texturas para representar números e operações. Giovanni adorou e agora quer ensinar para outras crianças cegas que conheceu nas sessões de musicoterapia. Sandra observou a amiga com carinho. Quem diria, Ren? De garçonete a diretora de um centro terapêutico inovador. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Marina tocou instintivamente o pingente em seu pescoço, os olhos marejando. Às vezes penso que ela de alguma forma planejou tudo isso, sabe? Como se cada momento difícil tivesse nos preparado para onde estamos agora. O som de passos interrompeu a conversa. Teodoro entrou no prédio seguido por um grupo de arquitetos e Helena. Marina! Saneri sorriu ao vê-la. Aquele sorriso que nos últimos tempos parecia reservado só para ela. Vejo que já está planejando as mudanças. Estava mostrando o espaço para Sandra. Ela explicou, apresentando sua amiga. Temos tantas ideias. E queremos ouvir todas elas. Helena interveio, sua postura mais suave que o habitual. Os arquitetos estão aqui justamente para isso. Queremos que este lugar reflita sua visão, Marina. Nas 2 horas seguintes, o grupo discutiu possibilidades e alterações. Marina explicou apaixonadamente cada detalhe que havia imaginado. As cores que funcionariam melhor para crianças com baixa visão, os tipos de piso que ajudariam na orientação espacial, os espaços que precisariam de tratamento acústico especial. E aqui, ela indicou uma área no primeiro andar. Gostaria de criar uma biblioteca sensorial, com livros em braille, audiolivros e materiais táteis que ajudem a contar histórias. Como aqueles que Miguel e Giovanni fazem? Teodoro perguntou, seus olhos brilhando. Exatamente. Na verdade, Marina hesitou por um momento. Estava pensando em convidá-los para serem nossos consultores mirins. Eles têm ideias incríveis que nunca teríamos pensado como adultos. Helena, que havia estado observando tudo atentamente, deu um passo à frente. Acho uma excelente ideia. Ninguém melhor que as próprias crianças para nos dizer o que funciona ou não. Um dos arquitetos fez um comentário sobre prazos e custos, mas Helena o interrompeu com um gesto. A fundação dará todo o suporte necessário. Este projeto é especial demais para ser limitado por questões financeiras. Marina sentiu uma onda de emoção a atravessar. Era surreal ver seu sonho tomando forma tão rapidamente, ter pessoas acreditando em suas ideias e dispostas a investir nelas. Quando o grupo começou a se dispersar para fazer medições e tirar fotos, Teodoro aproximou-se de Marina. Está feliz? Perguntou suavemente. Mais que feliz, ela respondeu, seus olhos brilhando. É como se tudo finalmente fizesse sentido, sabe? Cada momento difícil, cada obstáculo, tudo nos trouxe até aqui. Ele tomou sua mão discretamente, um gesto que havia se tornado mais frequente nos últimos dias. Você merece isso, Marina. Merece todas as coisas boas que estão acontecendo. Sandra, que observava a cena de longe, sorriu para si mesma. Era como se o universo finalmente estivesse conspirando a favor de sua amiga, transformando anos de luta em um futuro promissor. O que nenhum deles poderia imaginar naquele momento era que aquele prédio abandonado se tornaria muito mais que um centro terapêutico. Ele seria o catalisador de uma transformação que afetaria não apenas a vida de crianças especiais e suas famílias, mas também a forma como a sociedade enxergava a diferença e a inclusão. A noite caía sobre a cidade, quando Marina encontrou Miguel e Giovanni cochichando animadamente no quarto do último. Espalhados pelo chão estavam diversos materiais de artesanato, papéis com texturas diferentes e o que parecia ser um projeto em desenvolvimento. O que vocês estão aprontando? Perguntou, encostando-se no batente da porta. Surpresa, Miguel, respondeu rapidamente, tentando esconder algo debaixo de um livro. Você não pode ver ainda, mãe. Giovanni riu, suas mãos correndo suavemente sobre algo que parecia ser um caderno especial. É um presente para a inauguração do centro, explicou. Pai disse que vai ser em 2 semanas. Marina sentiu o coração derreter. Ver os meninos tão envolvidos com o projeto
querendo contribuir à sua maneira, era mais do que ela poderia ter sonhado. Tudo bem, não vou espiar, prometeu, fazendo menção de se retirar. Mas não fiquem acordados até muito tarde, ok? Marina? A voz de Giovanni a chamou de volta. Posso te perguntar uma coisa? Claro, querido. Você gosta do meu pai? A pergunta pegou Marina completamente desprevenida. Miguel parou o que estava fazendo, também interessado na resposta. Bem, Marina gaguejou, sentindo o rosto esquentar. Porque ele sorri diferente quando você está perto. Giovanni continuou, sua percepção aguçada captando nuances que muitos adultos perderiam. Eu não posso ver, mas posso ouvir na voz dele. É mais leve, mais feliz. Miguel concordou enfaticamente. É verdade. E você também fica diferente, mãe. Seus olhos brilham mais. Marina sentou-se na beira da cama de Giovanni, tentando organizar seus pensamentos. Como explicar algo que ela mesma ainda estava tentando entender? Seu pai é uma pessoa muito especial, começou cuidadosamente. E sim, eu me importo muito com ele. Como ele se importava com a minha mãe? Giovanni perguntou. Inocentemente. O quarto ficou em silêncio por um momento. Marina sentiu seu coração apertar, consciente da delicadeza daquele território. Giovanni, ela disse suavemente, ninguém nunca vai substituir sua mãe. Ela será sempre uma parte importante da sua vida e do seu pai também. Eu sei. O menino respondeu com uma sabedoria além de seus anos. Mas acho que ela ficaria feliz em saber que não estamos mais tristes o tempo todo. Miguel, que havia se aproximado, pegou a mão de Giovanni. Quando eu fico triste pensando no meu pai que nunca conheci, o Giovanni me ajuda a pensar em coisas boas. Agora eu tenho ele como irmão. Marina lutou contra as lágrimas que ameaçavam cair. Era incrível como as crianças conseguiam simplificar questões que os adultos tanto complicavam. O som de passos no corredor anunciou a chegada de Teodoro. Ele parou à porta, observando a cena com curiosidade. Reunião de família? Perguntou com um sorriso. Pai, Giovanni chamou animado. Vem aqui. A gente está fazendo um projeto secreto para o centro novo. Teodoro entrou no quarto, sentando-se no chão junto às crianças. Marina observou como ele naturalmente se encaixava naquele momento, como sua presença completava o quadro de uma forma que parecia predestinada. Marina, ele chamou suavemente. Você não vai se juntar a nós? Ela deslizou para o chão, formando um círculo com eles. Os meninos logo voltaram sua atenção para o projeto misterioso, conversando em sussurros animados. Eles estão tramando algo, Teodoro comentou em voz baixa, apenas para Marina ouvir. Aparentemente, é uma surpresa para a inauguração. Ela respondeu no mesmo tom. Seus olhares se encontraram, e naquele momento algo silencioso mas profundo passou entre eles. Era como se as palavras das crianças tivessem aberto uma porta que ambos vinham hesitando em atravessar. Marina, Teodoro começou, sua voz quase um sussurro. Depois que os meninos dormirem, podemos conversar? Ela assentiu, seu coração acelerando com a promessa contida naquele pedido simples. Porque às vezes as maiores mudanças começam com as palavras mais simples, com os momentos mais quietos, com as verdades que as crianças conseguem ver com tanta clareza. No chão entre eles, Miguel e Giovanni continuavam seu trabalho secreto, suas risadas preenchendo o quarto com uma alegria que era ao mesmo tempo nova e familiar. Era como se o universo tivesse finalmente alinhado todas as peças, transformando 4 corações solitários em algo maior, algo mais completo, algo que talvez pudesse se chamar família. Depois que as crianças finalmente adormeceram, Marina encontrou Teodoro no jardim de inverno. A noite estava surpreendentemente clara, com a lua cheia derramando sua luz prateada através do teto de vidro, criando sombras suaves entre as plantas. Chá? Ele ofereceu, indicando o serviço elegante disposto sobre a mesa de centro. Marina aceitou com um sorriso nervoso, sentando-se no sofá. O silêncio entre eles era diferente agora, carregado de expectativas e palavras não ditas.
É engraçado. Teodoro começou servindo o chá em xícaras de porcelana fina. Como as crianças conseguem ver tudo com tanta clareza. Marina segurou sua xícara com ambas as mãos, buscando conforto em seu calor. Elas têm um jeito especial de simplificar as coisas. Giovanni me fez uma pergunta interessante hoje de manhã. Ele continuou, seus olhos encontrando os dela. Ele perguntou se eu ainda me lembrava como era estar apaixonado. O coração de Marina saltou uma batida. E o que você respondeu? Disse que tinha esquecido por muito tempo. Teodoro colocou sua xícara sobre a mesa, virando-se completamente para ela. Mas que recentemente alguém estava me ajudando a lembrar. Marina sentiu o rubor subir por seu pescoço. Teodoro... Por favor, me deixe continuar. Ele pediu suavemente. Quando perdi Clara, pensei que nunca mais seria capaz de sentir nada parecido. Mergulhei no trabalho, em terapias para Giovanni, em qualquer coisa que pudesse preencher o vazio. Mas então você apareceu, com sua força silenciosa e seu coração enorme. Ele fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Não foi amor à primeira vista. Foi algo mais profundo, mais gradual. Foi ver como você tratava Giovanni não como uma criança deficiente, mas como um ser humano completo. Foi observar sua dedicação ao Miguel, sua honestidade mesmo nas situações mais difíceis, sua capacidade de transformar dor em propósito. Marina colocou sua xícara ao lado da dele, suas mãos tremendo levemente. Também senti medo no início, admitiu. Medo de me apaixonar, de confiar, de permitir que alguém entrasse no pequeno mundo que eu havia construído com Miguel. E agora? Teodoro perguntou, sua voz quase um sussurro. Agora. Ela respirou fundo, encontrando coragem em algum lugar profundo de seu ser. Agora percebo que, às vezes, o amor chega não para preencher um vazio, mas para expandir algo que já é completo. Teodoro estendeu a mão, tocando suavemente seu rosto. Marina, não estou pedindo para substituir ninguém. Não quero que você seja uma nova mãe para Giovanni, assim como não pretendo substituir o pai que Miguel nunca conheceu. Quero construir algo novo, algo nosso. Como um jardim, ela sorriu através das lágrimas que começavam a se formar. Exatamente, ele sorriu de volta. Um jardim onde possamos todos crescer juntos, cada um do seu jeito. Marina fechou os olhos, inclinando-se contra o toque dele. As crianças já estão planejando isso há tempos, sabia? Teodoro riu suavemente. Sim, Giovanni tem sido bastante direto sobre o assunto. Ontem mesmo ele me perguntou por que eu ainda não tinha te pedido em namoro oficialmente. E por que não pediu? Ela abriu os olhos, encontrando os dele fixos em seu rosto. Porque queria fazer direito, ele respondeu, sua mão deslizando para segurar a dela. Marina Santos, você me daria a honra de construir esse jardim comigo? De descobrirmos juntos como fazer essa família peculiar e maravilhosa florescer? Marina sentiu seu coração transbordar de emoção. Era diferente de qualquer outro momento de sua vida. Não havia desespero, não havia pressa, apenas a certeza tranquila de que este era exatamente onde ela deveria estar. Sim, respondeu simplesmente, sua voz carregada de todas as promessas que aquela única palavra continha. O beijo que seguiu foi suave, cheio de ternura e possibilidades. Quando se separaram, ambos riam e choravam ao mesmo tempo, como adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. Sabe o que é mais engraçado? Marina comentou aninhando-se nos braços dele. Tenho quase certeza que ouvi um barulho de comemoração vindo do corredor. Teodoro riu. Provavelmente temos uma plateia muito interessada escondida por aí. Como que para confirmar sua suspeita, o som de risadinhas mal contidas ecoou pelo jardim de inverno, seguido por passos apressados se afastando. Acho que acabamos de receber a aprovação oficial. Marina sorriu. Ali, sob a luz da lua que penetrava pelo teto de vidro, duas almas que haviam conhecido a dor encontraram um novo começo. Não era um final feliz de conto de fadas, mas algo muito mais valioso. Era o início de uma jornada compartilhada, construída sobre compreensão, respeito e um amor que havia crescido naturalmente,
como uma flor que encontra seu caminho através do concreto. A semana que antecedeu a inauguração do Centro Terapêutico Novos Horizontes foi um turbilhão de atividades. Marina supervisionava os últimos detalhes da decoração enquanto equilibrava suas aulas na faculdade e os preparativos para a grande apresentação que as crianças fariam durante a cerimônia. "Aqui, mãe!" Miguel chamou, correndo pelo corredor. Recém-pintado. "A gente terminou a surpresa." Ele e Giovanni haviam passado dias trabalhando em seu projeto secreto, sempre escondendo quando algum adulto se aproximava. Agora, finalmente prontos para revelar, mal continham a excitação. "É um livro sensorial", Giovanni explicou, suas mãos correndo orgulhosamente sobre a capa decorada com diferentes texturas. "Mas não é só para crianças cegas, é para todo mundo aprender junto." Marina pegou o livro com cuidado, emocionada ao folhear as páginas. Cada uma continha uma história simples, contada tanto em palavras impressas quanto em braille, com ilustrações táteis que as crianças haviam criado usando diversos materiais. "A gente quer que seja o primeiro livro da biblioteca", Miguel explicou. "E depois podemos ensinar outras crianças a fazer também." "É perfeito", Marina sussurrou, abraçando os dois. "Absolutamente perfeito." "O que é perfeito?" A voz de Helena soou da porta. A matriarca dos Mendes havia chegado para uma última vistoria antes da inauguração. "Vovó!" Giovanni correu em sua direção, guiando-se pelo som de sua voz com a confiança que havia desenvolvido nos últimos meses. "Vem ver o que a gente fez." Helena pegou o livro com cuidado e Marina notou algo que nunca havia visto antes: lágrimas nos olhos da sempre controlada senhora. "Vocês fizeram isso sozinhos?" Joe perguntou, sua voz levemente embargada. "Sim", Miguel respondeu orgulhoso. "Eu desenhava e explicava para o Giovanni, e ele escolhia as texturas certas para cada parte da história." "E sabe o que é mais legal, vovó?" Giovanni acrescentou. "A gente escreveu sobre uma família diferente, que se encontrou por acaso e se escolheu por amor." Helena ergueu os olhos para Marina, um entendimento silencioso passando entre elas. Quanto caminho haviam percorrido desde aquela primeira conversa tensa em seu escritório. "Sabe?" Helena começou sentando-se em um dos puffs coloridos da nova biblioteca. "Quando eu era jovem, achava que família era algo fixo, definido apenas por sangue e tradição. Precisei de muito tempo e de duas crianças extraordinárias para entender que família é algo que construímos com amor, paciência e aceitação." Marina sentiu seu coração apertar com a honestidade inesperada de Helena. Miguel e Giovanni sentaram-se ao lado dela, atentos à história que começava a se desenrolar. "Quando perdemos Clara", Helena continuou, sua voz suave, "pensei que nossa família estava irremediavelmente quebrada. Construí muros para nos proteger, sem perceber que estava apenas nos isolando do amor que poderia nos curar. Mas agora somos uma família ainda maior." Giovanni sorriu. "Com a Marina, o Miguel e todas as crianças que vão vir para o centro." Helena acariciou o rosto do neto com ternura. "Sim, meu amor, uma família que cresce não pelo que perdeu, mas pelo que escolheu encontrar." O som de passos anunciou a chegada de Teodoro, que parou à porta observando a cena com um sorriso. "Interrompo algo?" perguntou. "Não, pai", Giovanni chamou animado. "A vovó está nos ajudando a organizar a biblioteca para amanhã." E por falar em amanhã, Helena levantou-se, reassumindo sua postura profissional, embora seus olhos permanecessem suaves. "Ainda temos muito a preparar. A imprensa chegará cedo e quero tudo perfeito para o grande dia." Enquanto Helena saía, com as crianças para verificar outros detalhes, Teodoro aproximou-se de Marina, envolvendo-a em um abraço por trás. Nervosa, Fers perguntou suavemente. "Um pouco", ela admitiu, recostando-se nele. "Mas é um nervosismo bom, como se estivéssemos prestes a começar algo realmente importante." "E estamos." Ele beijou sua têmpora carinhosamente. "Algo que vai muito além de um centro terapêutico. Estamos criando um espaço onde outras famílias podem encontrar esperança,
onde outras crianças podem descobrir seu próprio brilho. Marina virou-se em seus braços, olhando para o homem que havia se tornado não apenas seu companheiro, mas seu parceiro em um sonho maior que eles mesmos. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? Por acreditar. Em mim, nas crianças, nessa possibilidade de recomeço. O beijo que trocaram foi interrompido por risadinhas vindas da porta. Miguel e Giovanni haviam voltado sorrateiramente. Ei, vocês dois! Teodoro chamou em tom brincalhão. Não deviam estar ajudando a vovó? A gente só queria ver se estava tudo bem aqui. Miguel respondeu com uma inocência fingida que fez todos rirem. Naquela véspera de inauguração, enquanto o sol se punha lançando tons dourados através das janelas do centro, Marina sentiu uma certeza profunda se estabelecer em seu coração. Não era apenas um novo capítulo que começaria amanhã. Era a continuação de uma história de amor, superação e descobertas. Uma história que havia começado com um encontro improvável em um restaurante e agora se expandia para tocar outras vidas, outras famílias, outros corações em busca de luz. O dia da inauguração do Centro Terapêutico Novos Horizontes amanheceu radiante. Marina observava o movimento crescente de pessoas chegando, enquanto ajustava pela 10ª vez o colarinho de Miguel, que vestia uma camisa social nova para a ocasião. Mãe, tem muita gente, ele comentou meio ansioso, meio empolgado. Será que eles vão gostar da nossa apresentação? Vão amar, ela garantiu, beijando o topo de sua cabeça. Você e Giovanni ensaiaram muito. Está tudo perfeito. O saguão do centro estava irreconhecível. As paredes, antes descascadas agora, exibiam cores vibrantes e texturas diferentes. Painéis sensoriais decoravam os corredores e o aroma suave de lavanda preenchia o ambiente, criando uma atmosfera acolhedora. Marina. Helena aproximou-se apressadamente. Os jornalistas já chegaram e querem algumas fotos suas com as crianças na biblioteca sensorial. Antes que Marina pudesse responder, Giovanni apareceu correndo, seguido por Teodoro, que tentava, sem sucesso, impedi-lo de amassar sua roupa nova. Miguel! Chamou animado. Vem, a gente precisa organizar os livros do jeito certo antes da apresentação. As crianças saíram correndo, deixando os adultos para trás com sorrisos indulgentes. Era impossível não se contagiar com aquela energia pura e esperançosa. Está tudo pronto? Teodoro perguntou suavemente, ajustando uma mecha solta do cabelo de Marina. Quase ela respirou fundo. Só falta uma coisa. Marina tirou do bolso um envelope envelhecido, a carta de sua mãe. Quero colocar isso na cápsula do tempo que vamos enterrar hoje, junto com o primeiro livro das crianças e os outros objetos. Teodoro entendeu imediatamente o simbolismo do gesto. Aquela carta, que guardava uma história de dor e sacrifício, agora se transformaria em parte do alicerce de algo novo e esperançoso. A cerimônia de inauguração começou pontualmente às 10 horas. O auditório estava lotado, famílias, com crianças especiais, profissionais da área, imprensa e curiosos. Helena abriu o evento com um discurso surpreendentemente emocional. Hoje, não inauguramos apenas um centro terapêutico. Sua voz forte ecoou pelo ambiente. Inauguramos um espaço de transformação, onde diferenças não são limitações, mas possibilidades. Um lugar nascido do amor de uma mãe por seu filho, que se expandiu para abraçar outras famílias, outras histórias. Marina sentiu as lágrimas chegarem aos seus olhos quando Helena continuou. Esta é a história de Marina Santos, que começou como garçonete em nosso restaurante e hoje dirige este centro. É a história de meu neto Giovanni, que através da amizade com Miguel, aprendeu que não precisamos enxergar com os olhos para ver o melhor nas pessoas. O momento mais tocante, porém, foi a apresentação das crianças. Miguel e Giovanni subiram ao palco de mãos dadas, seguidos por outras 5 crianças que já participavam do projeto piloto do centro. Hoje, Miguel começou, sua voz pequena mas firme no microfone. A gente quer mostrar que todo mundo pode aprender junto. Não importa como a gente vê, ouve ou sente o mundo. As crianças então apresentaram uma série de atividades que haviam criado. Jogos sensoriais,
histórias adaptadas, músicas com instrumentos especiais. Giovanni, ao piano, tocou uma melodia que havia composto especialmente para a ocasião, suas mãos pequenas deslizando com confiança pelas teclas. Esta música, ele explicou ao público, é sobre como as cores soam para mim. O amarelo é alegre, como notas agudas, o azul é calmo como notas graves e o amor soa como todas as notas juntas fazendo harmonia. Não havia um olho seco no auditório quando as crianças terminaram sua apresentação. Marina, de pé nos bastidores, sentia seu coração quase explodir de orgulho e emoção. A cerimônia da cápsula do tempo foi o ponto alto do evento. Cada item colocado dentro dela representava uma parte da jornada que os trouxera até ali. O primeiro livro sensorial criado por Miguel e Giovanni, a carta de sua mãe, uma fita do piano que Clara havia dado ao filho antes de partir, fotografias, sonhos escritos em papel especial. Em 10 anos, Teodoro anunciou, abriremos esta cápsula para lembrar como tudo começou. Mas mais importante que isso é o que construiremos até lá. Enquanto a cápsula era enterrada no jardim sensorial do centro, Marina olhou ao redor. Viu famílias se conhecendo, crianças especiais interagindo sem medo ou julgamento, profissionais trocando experiências. Viu Helena, surpreendentemente, de joelhos no chão com uma menina cega, aprendendo a ver flores através do toque. E ali, naquele momento, Marina entendeu que, às vezes, os maiores milagres começam nos lugares mais improváveis, como uma noite comum em um restaurante, quando uma garçonete cansada decidiu ver além das aparências e tocar um coração fechado na escuridão. 6 meses após a inauguração, o Centro Terapêutico Novos Horizontes já havia se tornado uma referência nacional. Em uma tarde tranquila de outono, Marina observava da janela de sua sala, enquanto um grupo de crianças explorava o jardim sensorial sob a supervisão atenta dos terapeutas. Pensando em quê? A voz de Teodoro a surpreendeu. Ele havia chegado silenciosamente trazendo 2 cafés. Em Como a Vida dá Voltas, ela sorriu aceitando a xícara. Há 1 ano eu estava servindo mesas, preocupada se conseguiria pagar o aluguel do mês. E agora está transformando vidas, ele completou, abraçando-a por trás enquanto observavam o jardim juntos. Lá embaixo, Miguel e Giovanni lideravam uma atividade que haviam criado, um circuito de descobertas onde crianças vendadas eram guiadas por outras para explorar diferentes sensações. O mais impressionante era ver como as crianças naturalmente se revezavam nos papéis, sem distinção entre as que podiam ver e as que não. Sabe o que Giovanni me disse ontem? Teodoro comentou, sua voz suave. Que não se lembra mais como é se sentir sozinho. Marina sentiu as lágrimas chegarem aos seus olhos. Miguel disse algo parecido, que agora ele entende que ser diferente não significa ser errado. O som de risadas infantis encheu o ar quando uma das crianças descobriu um novo instrumento musical escondido no jardim. Helena, que passava cada vez mais tempo no centro, estava sentada em um dos bancos, ajudando uma menina pequena a ler um dos livros sensoriais que agora enchiam a biblioteca. Às vezes me pergunto o que Clara pensaria de tudo isso. Teodoro disse baixinho. Marina virou-se em seus braços para encará-lo. Tenho certeza que ela estaria orgulhosa. Do centro de Giovanni, de como você encontrou força para reconstruir sua vida sem nunca esquecê-la. Um sorriso suave surgiu nos lábios dele. Sabia que encontrei um diário dela outro dia? Nas últimas páginas, ela escreveu sobre seu maior medo, que Giovanni crescesse sem conhecer alegria, que eu me fechasse para o amor. E olha só, Marina sorriu através das lágrimas que agora corriam livremente, como ela estava errada. O momento foi interrompido por batidas na porta. Era Sandra, que agora coordenava o departamento de enfermagem do centro. Desculpem interromper, mas vocês precisam ver isso. Eles seguiram Sandra até a sala de música, onde uma cena extraordinária se desenrolava. Giovanni estava ao piano, tocando uma melodia suave, enquanto Miguel guiava as mãos de uma menina cega recém-chegada sobre as teclas. Viu?
Miguel explicava pacientemente. Cada nota tem uma história. Como os livros que a gente faz, só que com sons. A menina sorria encantada, suas mãos pequenas descobrindo um novo mundo através da música. Ao redor deles, outras crianças escutavam atentamente, algumas desenhando o que a música as fazia sentir, outras movendo-se suavemente, ao ritmo. Eles são extraordinários, Helena comentou, tendo se juntado silenciosamente ao grupo. Todos eles. Marina observou a cena com o coração transbordando. Ali estavam todas as peças de sua vida, unidas de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Miguel, seu pequeno guerreiro que havia se transformado em um mentor natural para outras crianças. Giovanni, que através da música e do amor havia encontrado sua própria luz. Teodoro, que aprendera que o amor pode ter muitas formas e todas, elas são válidas. Helena, que descobrira que família vai muito além de sangue e tradição. E ela própria, que havia transformado anos de luta e sacrifício em um legado de esperança e transformação. Marina, Teodoro chamou suavemente. Tem algo que quero te perguntar. Ela se virou para ele, notando um brilho especial em seus olhos. Na verdade, ele continuou, é algo que as crianças me ajudaram a preparar. Como se fosse uma deixa ensaiada, Miguel e Giovanni interromperam a música e vieram correndo em sua direção, sorrisos enormes em seus rostos. Mãe, Miguel começou, segurando sua mão. Você sempre disse que família é quem a gente escolhe. Com o coração, né? E a gente já escolheu faz tempo, Giovanni completou segurando sua outra mão. Teodoro se ajoelhou diante dela, tirando uma pequena caixa do bolso. Dentro, não havia um anel tradicional, mas um pingente delicado, uma réplica exata daquele que sua mãe lhe dera, com espaço para mais 2 fotos. Para completar sua história, ele explicou, sua voz embargada. Para que o passado e o futuro possam existir juntos em harmonia. Marina Santos, você aceita oficialmente fazer parte desta família peculiar e maravilhosa que construímos juntos? Marina olhou ao redor, para as crianças que aguardavam ansiosamente sua resposta, para Helena que sorria com lágrimas nos olhos, para Sandra que filmava tudo discretamente. Olhou para o centro que haviam criado juntos, para as vidas que a estavam transformando, para o amor que haviam encontrado nos lugares mais inesperados. Sim, respondeu, sua voz carregada de certeza e emoção. 1000 vezes sim. Os aplausos e gritos de alegria que se seguiram ecoaram pelo centro inteiro. Miguel e Giovanni pulavam de alegria, outras crianças se juntaram à celebração, e por um momento mágico, todas as diferenças desapareceram. Havia apenas amor, puro e simples, preenchendo cada espaço, cada coração. Porque às vezes o amor não é um raio que nos atinge